Fala galera, meu nome é Alexandre Kise, sou diretor do Grupo Fotopro e hoje estou acompanhado de dois grandes talentos, que é o Júlio e o Rafael da Yellow Mellow, que é uma agência de Campo Grande, para a gente até abrir uma nova oportunidade aqui dentro do Fotopro TV, que é o quê? Poder compartilhar um pouco mais da experiência do profissional. Dentro do site nós temos como costume apresentar sempre diversos tutoriais diferentes. E hoje a gente resolveu mudar um pouco isso e trazer o profissional para falar do dia a dia dele, apresentar um pouco de trabalho. Então, por isso eu quero começar já agradecendo a disponibilidade de vocês, de ficarem aqui gravando com a gente. Poxa, que para mim é um grande prazer recebê-los e falar um pouco aí do trabalho de vocês. Foi um grande prazer para a gente também poder estar aqui e conseguir mostrar essa imagem aí para o pessoal sentir um pouquinho essa interação também entre softwares, 3D com o Photoshop mesmo. E é isso que a gente está fazendo atualmente no nosso mercado. Né? Fala um pouco da empresa de vocês, como é que ela começou, qual que é a proposta? Então, nossa empresa ela é na verdade um estúdio, então é um estúdio de criação de imagem. Perfeito. Nós temos como cliente, principalmente agências, né? O estúdio é composto de 3 pessoas. Sou eu, o Rafael e o Thiago Gon. Todo mundo veio de agência. Isso eu acho que agrega bastante, né? Porque quando você vai ter o relacionamento com a agência já fica muito mais fácil, né? Como é que você vai se comunicar com as pessoas e tudo mais? Ajuda bastante. Pelo conhecimento mesmo que a gente tem com o pessoal, já conhece o pessoal e também das necessidades que eles têm, né? Tá. E o que a gente vai ver hoje? Então, hoje a gente trouxe uma imagem que foi estudo do próprio estúdio mesmo. Certo. Então nós resolvemos combinar um pouco disso, dessa paixão do futebol, do brasileiro pelo futebol, com a cerveja. E trouxemos a seleção brasileira para os rótulos das latas. Legal. Que seria uma ideia de serem latas colecionáveis, né? De ter a escalação completa. Então trouxemos essa ideia para uma imagem, para a gente tentar traduzir esse conceito, né? Isso, e juntando tudo, né? E nós fizemos a imagem no 3D. Tá. Ela foi feita toda em 3D e teve um pós-tratamento no Photoshop. O quanto você coloca hoje a importância do Photoshop e do 3D, assim, e qual a porcentagem nessa imagem? Por exemplo, ela pode ser 50% 3D, 50% Photoshop. Como é que você vê essa divisão hoje e a interação dos dois softwares? Na parte da produção assim, da imagem, a gente tenta ver muito a necessidade da imagem, né? O que fazer para melhorar a imagem. Se é melhor uma pós-produção mais forte ou realmente tentar fazer uma finalização no 3D. Nesse caso, a gente poderia resolver com fotos, né? Tá. Tirar uma foto e montar a composição. Só que a gente gosta muito de produzir a imagem assim do zero. Perfeito. É um gosto nosso. Então a gente não, tanto que na parte de torcida a gente não usou fotos também de pessoas, a gente acabou desenhando, porque como ia usar um desfoque, não ia ter um destaque tão grande. Perfeito. E aí o 3D auxiliou muita gente para mostrar a profundidade de campo, que seria a distância entre as latinhas, A interação seria dos elementos, né? Isso. Além disso, você também tem uma precisão muito boa da imagem, né? Você consegue dar uma nitidez, consegue testar ângulos diferentes. Isso é legal pra caramba, Isso você tem é a legal. diversidade acontecendo. E eu acho que juntar os softwares, o 3D com o Photoshop é uma riqueza muito grande, né? Para uma imagem still, que é uma imagem sem movimento. Eu acho que isso até tira um pouco assim de uma característica de... você acha que o 3D vai matar o Photoshop, por exemplo? Né? É o que eu penso assim também, que nem às vezes o usuário de Photoshop fica pensando, mas o 3D vai matar o Photoshop, vai fazer tudo no 3D. Eu penso assim, eu acho que está enganado, né? Porque quem usa 3D, meio que o Photoshop é ferramenta básica. Com certeza. Bom, então vamos dar uma olhada no trabalho, vamos ver como é que ele foi, vai contando a história dessa evolução, do conceito até o trabalho final. Bom, vamos lá então. O que nós fizemos foi aproveitar esse tema da Copa, da Copa do Mundo, e trouxemos isso para uma realidade de tentar fazer um jogo de latas. As latas seriam os personagens principais. Para poder fazer isso, nós utilizamos o 3D, não fizemos isso com foto, com ilustração, nada, não foi ilustração digital, foi 3D realmente. Legal, a base começou lá. Foi. E
trouxemos a pós-produção totalmente daí no Photoshop. O primeiro passo seria fazer o rótulo. O rótulo é o principal de tudo isso, de toda essa ideia. Então, utilizamos da própria comunicação da marca, aproveitando essa a cerveja Brahma como sendo a patrocinadora oficial da seleção brasileira. Perfeito. Aproveitamos isso, que vai casando todo no conceito dessa ideia para fortalecer toda a imagem e deixar ela mais real, mais viável, vamos dizer assim. E foi feito também totalmente de forma artística. Foi feito no Illustrator e foi feito no Photoshop. Joia. Então essa primeira etapa começa ali, faz todo o desenho no Illustrator, vem pro Photoshop, faz algum tipo de ajuste, otimiza um pouco a imagem, já deixa prontinho para ela ser colocada depois no 3D. Isso. Fizemos o 3D. Tá. Aqui a gente trouxe um wireframe do 3D, que é para mostrar um pouco a base construída no 3D. Seriam ali as bandeiras, a arquibancada, a lata, o chão. Tá sem texturas ainda, só para ver um pouquinho como que era a estrutura, né? Isso também faz parte, acho que até de um estudo, antes de começar a renderizar tudo, porque o processo de render no 3D, ele é penoso, né? Porque o nível de processamento é altíssimo. Né? Então, acho que você primeiro deve fazer como se fosse um RAF, olha, é aqui, vamos para cá. Isso, exatamente. Né? Até que a coisa se define e fala, não, agora vamos começar cada vez mais a aprofundar. Quando a gente é acostumado a criar várias câmeras falsas no 3D para ver os ângulos, né? Que legal. Aí a gente vê, puta, esse ângulo tá legal. Ah, mas esse também tá legal. Aí você vê, esse tá ruim. Então você já vai descartando até chegar... O que foi criado no 3D foi isso. Tá. Aí... Depois disso, as texturas. Dentro do 3D, aí você já importa a textura, você já faz o envelopamento da latinha, da textura da grama, tudo certinho. E daí, desse momento, você manda ela pro Photoshop. Isso. Aí a gente estuda um render, né? A iluminação. É muito importante a gente ter referências de tudo que está envolvido na cena, de ter referências de cenários, como funciona a luz de um estádio de futebol. Como funciona o refletor, como funciona o placar, né? Tá vendo, assim, né? Não é só um trabalho de apertar botão, né? Você tem que ter um profissional por trás que tenha essa sensibilidade. Com certeza. Eu tô criando um ambiente, legal, mas o que existe nesse ambiente? Qual é a luz desse ambiente? De que forma essa luz vai se portar ali dentro? Até mesmo assim, eu tenho uma superfície que é reflexiva, né? Como é que vai ser? Exatamente. Vai refletir de que forma? Aí partimos para mandar a imagem como foi renderizada no modo por Photoshop. Essa é a primeira imagem que você abre no Photoshop. Exato. Isso. Perfeito. Ela veio renderizada dessa forma. Renderizamos ela em altíssima qualidade. Mesmo sendo um estudo do estúdio mesmo, não é uma campanha, é um fake. Nós resolvemos fazer com bastante qualidade para estudo pessoal mesmo. Legal. E tem opções de mostrar detalhes, né? Aquela questão, você está fazendo um portfólio, você está apresentando o trabalho. Mostrar o making off, né? Então, isso é importante. Você tem que mostrar em cima de um trabalho real. Então, com condições, resolução, tudo mais. Isso, justamente. Aproveitamos a sombra que ele já traz para a gente para facilitar muito o processo. Tem outra utilidade que ele consegue mandar para a gente aqui, são os recortes de cada elemento. Nós não precisamos mais ficar ali recortando e fazendo camadas em alfa ou fazendo as máscaras. Isso já vem prontinho, né? A gente já consegue trazer isso tudo pronto do próprio 3D. Mas aí também depende, acho que, do planejamento nessa hora, né? Quando você já está montando a imagem, você já fala, olha, vou precisar trabalhar na lata, vou precisar fazer alguma coisa na grama. Você já vai fazendo esse planejamento, já tem um pensamento assim, eu já estou desenhando para o Photoshop, né? Preparando aquilo para chegar lá e facilitar a minha vida. Isso. Quando você exporta junto com o render, eles vêm como channels, né? Então, ele vem dessa forma. Ele vem todos os layers que nós previamente escolhemos no 3D, separados em cada alfa diferente. Conseguimos colocar todos os elementos que a gente precisa primeiro, antes de começar a tratar mesmo a imagem. Aqui no caso, tá bacana a composição aqui, mas está faltando alguma coisa. Tá faltando o torcedor. Legal. Né? Não temos o torcedor aqui para dar essa
essa vibração na imagem, para poder trazer um pouquinho essa questão da festa. A energia, né, que existe, né, dentro da comemoração. O céu mesmo, nós não temos o céu aqui. Então, nós resolvemos criar essa torcida. Como é um estudo, nós não tínhamos como tirar foto de várias pessoas, resolvemos fazer isso com ilustração. Legal. Com ilustração mesmo dentro do Photoshop. Utilizamos shapes que pode ser encontrado como em forma de vetor, um banco de imagens. Tá, você vai pesquisando um banco e já coloca, isso, né? E começamos a fazer um trabalho artístico de pintura digital mesmo. Uma pintura dentro do Photoshop mesmo. Escolhemos a paleta de cores, que seria uma torcida do Brasil, então verde e amarelo ali. É o que manda, né? Não tem nem como. É o que vai. Os tons de pele, de sombra e cabelo. E começamos a pintar. Ela começa realmente muito simples, né? Quando a gente olha o conceito, fala, poxa, assim, não é nada complexo. É essa questão do planejamento, do estudo. Conseguimos colocar um pouquinho de volume nisso, que é o que a gente precisa. E claro, também sempre se preocupando em conseguir trazer um pouquinho do que tem na imagem final, que seria a iluminação. A iluminação conseguimos respeitar bastante também. Já pintamos pensando no final. E conseguindo caracterizar todos os personagens, né? Criamos a ilustração bem simples, base mesmo. Não precisávamos de detalhe. É porque ela vai ficar num complemento ali no fundo. Vai estar em desfoque lá no fundo. E vai estar em desfoque, né? E eu acho que isso é um segredo até de produção mesmo. Porque senão o que acontece? Vou dedicar um super tempo num detalhe que na verdade não vai existir dentro do processo. Então não tem um motivo disso acontecer. Então você está otimizando cada etapa do processo. Olha, aqui é importantíssimo, então vamos dedicar atenção nessa área. Esse cara aqui está disfarçado lá atrás, ele é importante para o contexto, mas o detalhamento que vai acontecer é mínimo, então não precisa exigir tanto trabalho. Justamente. O que puder otimizar e não estragar a imagem, exatamente, compor certinho, tá? É perfeito. Tá perfeito. A partir de ter definido todos os personagens, o que fizemos foi replicar todo mundo. Já colocou a galera juntinha. Já todo mundo foi colocado junto. E tivemos alguns cuidados, assim, né? De não replicar de forma... ter um certo... de certa forma mais aleatória, não deixar todos iguais juntos. Evitar padrões, né? Porque se tem uma padrões. repetição, isso acaba depondo contra o trabalho. Evitar a escala igual. Começamos a colocar todo mundo lá dentro. E lembrando, como já tínhamos a máscara pronta, daí já facilitou, ficou muito mais você fácil. Identifica o local, vai colocando, né? Deve ter um cuidado para a proporção, para ficar tudo certinho. Isso. Colocando o céu, fizemos uma linha padrão principal, porque do vermelho também, para a gente poder trazer um pouquinho dessa comunicação que tem a Brahma mesmo. A Brahma ela tem essa comunicação de serem anúncios mais avermelhados, trazer essa identidade da marca para nossa ideia também, para nossa imagem. Então escolhemos fazer o céu vermelho, em tons da Brahma. Que isso é outro fator importante, né? Você está alinhado com a comunicação do seu cliente, né? Isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, vou fazer o que eu gosto. Sim, o que você gosta é importante, mas existe já um roteiro, às vezes, um script que tem que ser seguido. Então a gente tem que estar sempre medindo, colocando isso na balança para ter uma diretriz que atenda, né, a necessidade do trabalho, o objetivo do cliente. Com certeza. Isso. Bom, feito o céu, começamos as correções. Pode ver já a diferença do render do 3D nessa parte da produção, né? Já mudou bastante. Exatamente, a gente já tem outra imagem. Outra imagem. Aí começamos a corrigir sombras, né, que não estão encaixadas. Acrescentamos algumas banderolas, alguns elementos para poder dar uma
uma diferenciação aí um pouquinho nessa torcida, não deixar tudo igual e acabar entregando essa composição que a gente está fazendo. Tá. Vamos descolar um pouquinho ela também, trabalhar com uma camada em exposição aqui para baixar um pouquinho a exposição, trabalhar o pessoal sem iluminação lá no fundo. Acrescentamos uma galera também lá no camarote. Legal. Começamos a colocar alguns outros elementos também, faixas na arquibancada para poder enfeitar um pouquinho mais o estádio. Aí fomos enriquecendo mesmo, né? E a próxima etapa qual seria? Bom, começamos a corrigir cores, né? No anel mesmo da lata ali em cima, aquela coroinha que tem a lata, percebemos que não tinha esse dourado que a gente precisava realmente. Tivemos que fazer essa produção, essa pós-produção assim no Photoshop. Que já faz uma diferença grande na latinha, né? Arrumar um pouquinho mais os rótulos também. O render que nós fizemos da bola não estava bacana do jeito que a gente queria. Ela acabou ficando muito evidente a textura. Aí, como a gente tem todos esses elementos separados no 3D, conseguimos fazer um render só da bola. Legal. E Trazer novamente. Aquela interação de software, né? Colocamos uma bola nova aqui. Que eu acho que esse é o grande segredo, né? Saber até identificar o limite. Falou, opa, aqui ainda não rolou. Vamos lá, vamos refazer, vamos trazer, vamos intensificar, aprimorar. Justamente. A bola veio, mas ela não veio prontinha. Ela veio um pouquinho mais clara. A gente queria ambientar a cena nela também. Acabamos fazendo um tratamento também no Photoshop de trazer um pouquinho das cores do ambiente. Aquele estudo de material mesmo, né? A bola, ela reflete, mas ela também é bastante difusa. Exatamente, então, porque é o couro, né? Exato. Isso. Aí você tem que analisar bem os materiais. Hein? Ressaltamos um pouquinho mais a marca. Estava muito apagada. Ela estava muito apagada. Então, a partir de ter feito todas as correções iniciais, começamos a ambientar um pouquinho mais a cena para trazer essa comunicação da marca que a Brahma faz, deixar essa comunicação mais avermelhada, ter esse tom mais... Fizemos basicamente um radial do vermelho para o amarelo, porque ela traz esse gradiente entre o amarelo e o vermelho, né? Deixar muito mais quente as cores, né? E utilizamos ela uma camada em overlay para poder pegar tanto nos tons escuros quanto nos claros também, fazer essa brincadeira aí dos dois tons. A imagem ela veio muito cinza, né? Ela veio muito cinza. Com umas tonalidades muito puxadas assim do render 3D. Então aí foi a parte da correção. Outra layer também que vem no 3D que facilita muito o trabalho, dá uma riqueza muito grande, é uma layer de Ambient Occlusion. O que seria essa layer? Ela traria as sombras de contato. Ela dá uma diferença muito boa. Que ela seria um layer simplesmente... Interessante. Ele ajuda muito no volume, né? Tá. Então você jogando o multiply ali e... Ela vem... Ela já vai controlando. Ajustando a opacidade, você chega no... A gente traz ela em multiply e vai ajustando a opacidade. Só que acrescentando ela também, a gente acaba precisando de algumas correções de sombra, de luz. Já conseguimos aí destacar muito, né, o fundo da frente. Já conseguimos trazer o foco, que o foco inicial seria da lata. Perfeito. É interessante que a imagem, eu estou entendendo que ela começa de uma forma abrangente. E daí, conforme vai passando as etapas, elas vão ficando cada vez mais específicas, mais direcionadas, né? Então, primeiro eu fui no ambiente, daí já começa a ter o cuidado, a latinha, a iluminação, agora o detalhe da latinha, né? Então, ela vai cada vez... Os níveis de importância. Exatamente, afinando esse processo. Aí começamos a sentir falta, perdeu-se muito a linha do campo, começamos a brincar com isso também. Aí a gente começa a valorizar. O vermelho mesmo veio um vermelho muito apagado. Acabamos valorizando isso um pouco. O próprio goleiro lá, coitado, estava sem rede. Acabamos fazendo também uma pós aqui. Que tem uma parte interessante, né, Júlio? Que como a gente já definiu o oponente assim, do Brasil, né? Essa... Tem agora, né?
a gente vai usar uma cor azul, uma cor verde, não sei. Como a Brahma é vermelha, tal, ambientando mais, a gente acabou usando um oponente vermelho. Só que não representando a marca da Brahma, né? Mas sim para compor um cenário. Exato. Porque ele vai estar em desfoque, ele vai estar fora do foco, então ele só compôs. Aí até lembrou a Espanha, Dinamarca, lembra os países que são fortes assim, na época da Copa, né? E depois de ter feito toda essa correção, nós começamos a trazer essa riqueza que precisava para a imagem, que é o quê? Tá bacana a imagem, tudo, mas a gente sentiu falta de comer bebida. A gente sente aquela falta da ambientação da bebida, de estar gelada, principalmente a cerveja. A gente precisa disso. E resolvemos fazer essas gotinhas uma a uma, com algumas ajudas, né, dos pincéis aí. Que legal. Mas nós fizemos as gotas todas aqui no... Não, e faz uma diferença incrível, né? Faltou um pouquinho mais de gelado, então colocamos um gelinho também com pintura digital da mesma forma, né? E depois replicamos esse efeito nas outras latas. Nas outras latas. Que elas ficariam em segundo plano, não precisaríamos focar tanto o esforço nelas. A parte de mesclagem do gelo, trabalhando bastante o blend mode. Muito blend mode. Você pode ver que cada layer ela tem a parte de uma blend. característica diferente, né? Isso. E daí quais são os passos a seguir? O que vem na sequência? Vamos trabalhar agora com a profundidade do campo. Perfeito. Que aí volta aquela layer que a gente comentou agora há pouco, que é o DOF. Essa máscara, a gente pode criar no 3D e renderizar a imagem já com a profundidade de campo, Perfeito. né? Porém, ele pesa muito. Então, eu no meu processo de trabalho, eu gosto muito de renderizar as máscaras. Separado. Porque assim no Photoshop eu tenho controle. Como que a gente faz? A gente vai escolher qual que é o mapa que a gente vai aplicar na A imagem. gente nomeou como DOF, né? No caso aqui, Pra ter o o controle. nosso tem o DOF. Pronto. O DOF, dessa forma aqui, ele veio com o fundo em evidência e a frente desfocada. Mas a gente pode trabalhar isso e trazer a profundidade para onde a gente quiser, trazer o foco para onde a gente quiser. E simplesmente a gente pode só clicar. Que é a grande vantagem, né? Grande vantagem. A gente clica, ele já traz a... Daí ele fala, esse carinha aqui é o cara que está focado, e a partir daí usa o restante da informação para posicionar o desfoque nas outras áreas. Exatamente. Isso. Aqui a gente começa a brincar, né? Tem todas as partes ali do Lens Blur que você pode aumentar o radius, você pode aplicar um pouco de ruído para deslocar um pouco esse blur. Uma coisa que eu gosto bastante de ressaltar assim é que na criação de uma imagem still que não tem movimento, uma imagem que não vai se movimentar, né? A gente pode roubar algumas coisinhas para ela ficar mais legal. Ah, joia. Entendeu? Então, além de ter o fundo em desfoque, a gente tem os oponentes também em desfoque. Né? Interessante. Interessante. Aí a gente aplica o blur do jeito que a gente quer, né? Tá. Pra ver, pô, aqui é legal, por que não mexer assim e deixar... Aquela coisa, daí você direciona a atenção exatamente pro ponto que você Pro quer. objeto. Exatamente. Bom, a partir daí, fomos e desenhamos mesmo os refletores. Legal. Trabalhando os flare. Foi refletor a refletor, né? Repetindo aquela ideia de não ficar tudo em escala, tudo igualzinho, né? Isso é importante pra imagem. Você falar, putz, aquilo ali é diferente disso. Exatamente. Se não pega um padrão, acaba matando todo o trabalho, né? Num detalhe pequeno. Randomizar Exatamente. totalmente, né? E como o nosso layout está focado no meio, também tentamos trazer isso, as iluminações todas puxando para o meio da imagem, para poder trazer a atenção de quem estivesse olhando a imagem para aquele foco principal. Acrescentamos os flashes das câmeras também. Legal. O pessoal tá lá quer curtindo, né? curtir, quer tirar foto também, né? E trouxemos a cor da Brahma jogada no fundo e um pouco menos intensidade na frente para não perder também esse verdinho do gramado da seleção brasileira, esse verde amarelo. Claro. Mais um flarezinho nas latas ali para poder ambientar elas realmente. E finalmente, depois de tudo, depois de toda a correção de cores, de sombras e tudo feito, o que nós fizemos para poder dar um pouquinho de charmezinho, para poder dar
aquele tchan final, vamos aplicar um sharpenzinho final. Legal. Para já a compensar a nitidez toda e deixar Trabalhar tudo a nitidez. certinho. Pô, parabéns pelo trabalho, tá incrível. Espero que ele renda muitos frutos. Obrigado. Desejo muito sucesso ao estúdio. Vamos até colocar o endereço do estúdio aqui para que as pessoas possam visitar, conhecer o trabalho, porque eu acho que assim, vocês estão em Campo Grande, mas nem por isso vocês vão atender, né, somente o mercado. Eu acho que a grande diversidade que a gente tem hoje, ou a grande facilidade que existe no mercado, pelo menos no nosso mercado, é que vocês podem atender um cliente em São Paulo, em Porto Alegre, em Fortaleza, Londres, Dubai. Ou seja, talento acho que está mais do que comprovado que vocês têm. Agora é começar aí a desenvolver os clientes e os trabalhos aparecerem. A gente queria agradecer a oportunidade também de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho e aprendendo muito também, né? Não, beleza, para mim foi fundamental. Até a gente está aproveitando, saindo do conference, como é que foi essa experiência para vocês? Nossa, foi um evento fantástico. Conseguimos fazer muito contato com muita gente também. É um lugar... Você respira Photoshop 24 horas ali. Rever muitas coisinhas que a gente sabia, mas não lembrava mais. Às vezes direito. processo Muitas coisas novas. Já poderíamos ter aplicado muita coisa no processo de trabalho aqui diferente. Tá. Inclusive conhecemos o Flávio, que trabalha com moda, que é o representante. Já tem essa proximidade. Porque eu acho que isso é a parte legal do evento, né? Não é só a técnica em si. Você vai ver dicas novas, mas daí você conhece uma pessoa que trabalha de uma forma diferente. Às vezes ele tem um comportamento com o cliente, pô, que legal, isso daí pode ser uma coisa interessante para trazer para a cultura da empresa, e de repente encontra um outro profissional, é relacionamento. Então eu acho que todo esse universo, que nem você falou, a gente respira Photoshop em todos os sentidos, né? O que é bem legal. Bom, é isso, obrigado, fico aí super agradecido por vocês terem dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. Deixo aberto aí a oportunidade para todo mundo que está nos assistindo. Se você tem um trabalho legal, quer apresentar aqui no Fotopro TV, ele está aberto, o espaço é seu. Manda um e-mail para a gente e você já sabe, né? Para conseguir mais informações sobre Photoshop, o site é o fotopro.com.br. Pode me seguir no Twitter, no Facebook, e eu espero por você numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Valeu.